tomando as nossas considerações sobre o direito do trabalho a partir da expressão jurídica do termo trabalho, vamos simplesmente fazer um link, uma ligação entre ele e a relação jurídica de trabalho, para depois continuarmos por dentro do direito do trabalho em si. A respeito dessa ligação, nós já vimos que o trabalho pode apresentar diversas formas, e algumas históricas que predominaram em cada época, como nós já estudamos, e como vocês vão ver também no primeiro estudo dirigido que eu vou passar para vocês, até já falando sobre a disciplina jurídica do trabalho. Em segundo lugar, o trabalho atual, o trabalho no mundo como ele se configura hoje, nós vamos ter uma relação de trabalho específica para o direito do trabalho, que é aquela que a gente chama de emprego, e diferenciá-la das outras, como é necessário fazer para ver o que sobrou para essa disciplina jurídica que a gente aplica sob o nome de direito do trabalho. Primeira coisa, eu já falei para vocês que o direito do trabalho, na verdade, é um direito de emprego. Ele já teve outros nomes na sua história, como, por exemplo, direito industrial, mas é óbvio que esse nome não é conveniente, não é adequado para o direito do trabalho, exatamente porque direito industrial, quem é o industrial, quem é considerado hoje o configurador da indústria é o seu proprietário, é o seu acionista, é o seu dirigente. E aqui nós estamos falando do trabalho daqueles que cedem o seu serviço, que cedem a sua energia humana para exercer tarefas, produzir bens e prestar serviços que vão surgir cristalizados nos bens ou nas práticas daquele que é o empreendedor do serviço, daquele que é denominado o empreendedor, o industrial, o comerciante, o empresário, afinal. Então, nessa linha horizontal em que nós podemos ver diversas especializações do trabalho atual, nós, só para recordar, vamos ver aqui o trabalho do pai para o filho, que é um trabalho voluntário até certo ponto, porque existe a legislação familiar e a legislação de menores, de crianças e adolescentes, que atribuem certas obrigações certas e incertas, obrigações aos pais no zelo, no cuidado, na educação, no crescimento dos filhos, até que eles se tornem independentes, isso é, autônomos para agirem e para se cuidarem, para se preservarem, para a sua subsistência por si mesmos. Pois bem, existem outras também nesse estilo, como a dos ministros e atuantes religiosos. Eu falei atuantes porque são as pessoas que, de diversas maneiras, sendo o ministro, o pastor da igreja, ou sendo auxiliares e colportores, como mencionam em algumas igrejas evangélicas, porteiros, coristas, enfim, todas aquelas especializações que giram em torno principalmente do culto, mas também da manutenção do grêmio religioso. Então, estes também normalmente não são regidos pela legislação trabalhista. Há alguns casos quando, exercendo essas tarefas, os atuantes religiosos
resguardam, no entanto, as características que nós vamos ver como sendo as do emprego, eles, então, poderão ser classificados como empregados e protegidos pela legislação trabalhista. Podemos dizer também do trabalho dos próprios empresários, que eu já mencionei, podemos dizer do trabalho dos diversos vínculos rurais, das diversas relações de trabalho rural, como o parceiro, entre os parceiros, o meeiro, o terceiro, o quarteiro, que dependendo do percentual que eles recebem para cultivar a lavoura, principalmente em terras de terceiros. Em terras que têm um dono, que estabelecem essas relações não trabalhistas, não empregatícias, com a pessoa que aplica a sua força de trabalho, a sua energia humana naquela atividade. E vamos ver também servidores públicos, vamos ver os trabalhadores autônomos, os trabalhadores portuários, os avulsos, uma série de outras formas de trabalho da nossa atualidade. Então, com o grupo que restou, que é o grupo dos próprios empregados, para saber se a pessoa ingressa nesse grupo, se ela pode ser protegida pela legislação trabalhista, nós vamos ter que ver as características da relação dela com o tomador do seu serviço, tomador da sua força de trabalho, da sua energia humana. E, antes de entrar nesta classificação dos empregados de acordo com a caracterização legal deles, quer dizer, antes de taxonomizarmos essas pessoas como empregados, vamos ver uma consideração preliminar muito importante, algumas considerações preliminares muito importantes. A começar pelo que nós consideramos como a relação de trabalho se desmembra, se caracteriza, se identifica na realidade. Exatamente para saber quem é que passa para o jogo seguinte. Quem é que, nesse campeonato trabalhista, vai passar para a semifinal, para a próxima rodada? Então, para isso, a gente já começa a ver as características da relação de emprego a partir dela mesma, mas com uma visão prospectiva, sempre lá para frente, sempre para abranger todas as vivências trabalhistas que nós conhecemos. E por que isso? Por que eu vou ver agora algo que vai se estender por todas as nossas vivências e exigências do direito do trabalho? Porque relação de emprego, direito do trabalho e contrato individual de trabalho são as três realidades que estão parelhas, que estão na linha de frente do direito do trabalho, da vivência trabalhista. Então, para isso, elas têm as mesmas características. É quase que uma relação hereditária, ou genética, se preferirmos. A relação de emprego, ao ser estabelecida, ela reúne duas pessoas com um determinado objetivo, que é a cessão e a apropriação, pelo outro lado, da força de trabalho. Mas isto é especialmente disciplinado pela lei, porque é uma relação perigosíssima no campo dos males, dos danos, dos ônus que as partes podem
suportar. Por exemplo, acidentes durante o trabalho, o desgaste físico do trabalhador, o tempo que ele vai dedicar a essas tarefas, tirando da sua vida, do seu desígnio para si próprio. E, além disso, existem muitos outros que nós vamos enumerar ao longo do semestre, mas isso aqui já é suficiente para mostrar que entrou numa relação de emprego exatamente porque cumpriu as características que ela tem. Aqui nós falamos características que são onerosas para o empregado, mas há riscos, além disso, risco do que um empregado fizer de errado, do que ele se omitir em fazer, do que ele boicotar, se for o caso, e que aí quem vai suportar as consequências é o empregador. Dependendo dessas consequências, se elas puderem ser consideradas como consequências danosas e ilegais e injustas e não aceitas pelo direito do trabalho, ou melhor, o direito do trabalho não tem que aceitar nada, ele tem que recusar aquilo que não é compatível com ele. Mas se ele, frente a determinados danos do empregado que passa para o empregador, se ele não tem uma posição de regulá-los, afastando-os da pessoa do empregador, é esse que suporta. Porque ele, como a pessoa que gere, que administra, que comanda a relação de emprego, ele suporta todas as consequências desta relação. Os danos que ela possa ocasionar para um dos dois ou para terceiros, a posse e a propriedade e a gestão do produto, do bem que é ali produzido, a responsabilidade por ter ou não ter mercadoria, por ter ou não ter insumos para fazer aqueles bens, os danos que o empregado possa sofrer pelo desgaste natural da profissão, que a gente fala natural, mas às vezes é muito antinatural, e até mesmo por aspectos acidentais, eventuais, fortuitos. Então, neste caso, o empregador é que é responsável. Agora, temos também as faltas que são tão graves que levam à própria dissolução do contrato de trabalho. Essas estão nos artigos 482, aquelas que o empregado eventualmente pratica. E no 483, aquelas que o empregador eventualmente pratica. Da CLT, é óbvio. Eu já expliquei para vocês que tenham um livro de doutrina, um curso, um manual de direito do trabalho e mais a legislação trabalhista. Agora, por exemplo, eu estou mencionando a legislação trabalhista, é caso de vocês ouvirem e memorizarem, ou então anotarem e procurarem no momento oportuno dentro da CLT para ver de que efetivamente ou detalhadamente que eu estou falando. E aí, nós temos um outro aspecto que é interessante mencionar neste momento. Eu já falei que a relação implica nesta atividade recíproca. E, além disto, e por causa disto, ela vai implicar também na disciplina da relação. Essa disciplina é composta por uma série de documentos que vão desde a Constituição até o contrato individual de trabalho, até o regulamento para o trabalhador da própria empresa, até a classificação de cargos e salários, que é uma parte autônoma do regulamento de empresa. Isso tudo faz parte das obrigações, das contratações e do exercício das relações de emprego. E como isso fica muito incerto, as combinações, primeiro,
para se estabelecer a relação e depois o cumprimento delas durante o decurso dessa relação, que nós vamos ver que é preciso uma disciplina disto. No texto do estudo dirigido que eu vou passar para vocês esses dias, tem uma frase de Lacordaire, que aqui em Minas, quando a gente trabalhava só com processo físico, até poucos anos atrás, 3, 5 anos, hoje ainda existem processos físicos, mas numa quantidade muitíssimo menor. Mas a capa dos autos, a gente fala a capa do processo, mas não é. Processo é atividade sistematizada. Autos é que é uma coletânea de documentos, que pode estar como documento aqui no computador, que pode estar nesta pasta, onde eles eram catalogados, acolhidos e numerados de acordo com a sua sequência natural, sua sequência temporal, melhor dizendo, e esses autos vinham encapados numa pasta que tinha determinadas características, por exemplo, de cor, de acordo com o tipo de processo a que ela se referia. Processo de execução, processo de ação ordinária, de mandado de segurança, de despejo, de crime de homicídio, de crime de lesões corporais, de crime de infanticídio, de crime contra a organização do trabalho, etc, etc. Então, nessas capas aqui em Minas, o modelo usado para elas tinha embaixo uma frase do Lacordaire que falava o seguinte, que no regime autoritário, onde existe o forte e o fraco, que a lei é que protege e a liberdade é que escraviza. Podemos acrescentar que escraviza, que explora, que domina, que transfere renda do que recebe menos renda, do que tem menos acesso à riqueza produzida, para aquele que explora, que domina, que tem mais acesso a essa riqueza, que colhe uma fatia maior dela, que é o empregador. Pois bem, por que isso? Porque dentro da relação de emprego, nós temos uma pessoa que entra com o seu corpo, ele entra com a sua energia mental, física, afetiva, biológica, que a gente chama de energia humana. Ele vai entrar com isto na associação, no relacionamento entre os dois. E vai sair com um salário que, teoricamente, é negociado com o outro, mas que raramente é negociado na prática, na realidade. Porque nós temos empresas com planos de cargos e salários que o empregador unilateral e antecipadamente já estabeleceu o salário das pessoas. Temos aqueles que só ganham o salário mínimo, e deveria ser, como chama mínimo, os que menos ganhassem no país. No entanto, tem gente que ainda é ilegalmente explorada e ganha menos que o salário mínimo, e outras medidas de remuneração, de contraprestação salarial, sempre entram aí no meio, muitas vezes em prejuízo do empregado. Então, por causa disto, por causa da extensão da jornada, por causa dos riscos e danos e prejuízos que o empregado tem naquela atividade, nós temos muitas coisas que são, de um lado, danos para o empregado, prejuízos para o empregado, prejuízos econômicos, sociais, morais, de saúde, biológicos, assim por diante. E temos, do outro lado, o empregador que está ganhando com isso tudo ao receber o trabalho ou o serviço que cristalizou aquela força de trabalho do empregado. Aí notou-se que tudo isso que o empregado tem é uma
uma atração para a dominação sobre ele, é uma fraqueza institucional dentro do nosso sistema jurídico e do nosso sistema político e do nosso sistema econômico, porque ele não detém a autonomia dos movimentos, a autonomia dos comportamentos, melhor dizendo, que são acumuladores de poder em nossa sociedade. Quem detém esses elementos, quem detém essa riqueza é o proprietário, é o empresário, é o rentista, é o que tem alguma forma de propriedade registrada em cartório e de convivência nas malhas políticas do governo, das assembleias e dos focos de exercício do poder. Então, seguindo aquele aforisma do Lacordaire, que vocês vão ver no estudo dirigido, que eu já preparei, vou passar para vocês, para seguir aquilo. O Estado resolveu seguir aquilo, porque logo depois que findou o feudalismo, voltando à nossa noção histórica, e teve uma fase de transição bastante cruenta até a implantação do capitalismo e do liberalismo na política, melhor dizendo, também na economia, não só na política, mas também na economia, e então o mundo piorou tanto, a Europa decaiu tanto, as colônias da Europa decaíram mais ainda, que aconteceram uma série enorme de movimentos que visavam recusar, que visavam substituir, afastar aquela maneira de se organizar o mundo, de se ver a sociedade, de se dividirem as riquezas produzidas pelo ser humano. Essas insatisfações foram geradas em todas as espécies de contatos humanos, de convivências humanas. Os países colônias, como o nosso, foi uma daquelas mais antigas e há mais tempo exploradas, foi uma das últimas a se tornar independentes, mas surgiram duas vezes a ideia de independência, de independentismo, de separação das matrizes que viviam à custa dessas colônias. As primeiras ideias foram no final do século XVIII, não, início do século XVIII, porque já tinha começado um pouco lá na Revolução Francesa. Então, pegou isso e foi até próximo do século XIX. Quer dizer, aí quase 100 anos, uns 80, uns 60, de insatisfação, e que levou muitas colônias a se tornarem países. Alguns deles até se declararam independentes, depois foram de novo usurpados de sua liberdade e reescravizados, como aconteceu, por exemplo, com o Haiti. E outra fase em que os países colonizados também almejaram e lutaram pela independência, assim, de um modo geral, foi nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, década de 50, década de 60 do século XX, 1950 a 1970, 70 e poucos, por aí assim. Aí, esta fase caracterizou mais a luta pela independência na África e na Ásia. Na Ásia, nós temos casos que ainda comparecem um pouco nos nossos livros históricos, porque livro histórico trata da história do vencedor. Não existe história do vencido. Mas, na memória, na geração, e enquanto estamos vivendo com os
chamados neuróticos de guerra, aquela geração que voltou da guerra toda destrambelhada, toda afetada e ofendida pelos horrores que viram e que praticaram durante a guerra, porque o homem que vive em sociedade se animaliza quando a sociedade pratica horrores. Nós vemos isso nessa fase, nós vemos isso no nazismo, os horrores que ele praticou, com o apoio agressivo da sociedade alemã, que depois repudiou tudo aquilo. Por quê? Porque ela saiu daquele momento de inflamação atiçado pelas cabeças mais malucas e mais cruéis do nazismo. Aliás, é o que está acontecendo aqui hoje no Brasil também. Vejam a violência privada, a violência da justiça com as próprias mãos, a violência de uma pessoa vingar da outra através de incendiar o seu empreendimento, o seu negócio. No caso dessa semana, as garagens da empresa de ônibus, atos de uma estupidez, de uma brutalidade impensáveis. A gente não pensa de juntar meia dúzia de pessoas que estão passando pela rua e veio um assalto, ou uma agressão, ou um assédio, e avança em cima do culpado, ou do aparentemente culpado, que já teve caso em que estava errado, e o mata de pancadas. Isto, quando nós temos uma cúpula do nosso poder, do nosso direito, da nossa política, que é perversa, ela contamina toda a sociedade mais cruel e eficientemente de que o SARS-CoV-2 da Covid está nos contaminando. O mau poder, a perversão do poder animaliza toda a sua sociedade. E aí nós começamos a ver absurdos, impensáveis antes e inaceitáveis depois. Só que já aconteceram. Continua acontecendo para nós nos assustarmos no dia seguinte com a violência, com a perversão, a maldade, a crueldade que nós liberamos de nós mesmos e depois fomos dormir como anjinhos. Então, voltando tudo isso que eu exemplifiquei para dentro da relação de emprego, nós vemos que era necessário, então, que esses aspectos em que o bem e o mal que um sofre ou que um recebe são infligidos ou comunicados pelo outro. Isso é que é uma visão bilateral. Eu já estou levantando essas palavras porque a hora que nós estivermos examinando as características da relação, vocês já as terão visto nesta explicação preliminar. Pois bem, a relação, então, mantém determinadas características. Mas ela é criada, ela tornou necessário que se criasse uma disciplina jurídica, né, para ordenar e coordenar aquela situação de maneira que houvesse menos transmissão do prejuízo, do mal e do dano entre os participantes da relação de emprego, porque ela é a mais frequente e a mais importante relação que existe em nossa sociedade. Ela pode até estar disputando estatisticamente com as relações de poder entre pai e filho, mas acontece que as relações de poder entre pai e filho são privadas, isoladas, muitas vezes fechadas dentro de casa. Então, além de ter o problema da ocultação, que as torna difíceis de serem controladas, e reúne os malefícios que ela presta sobre um manto de segredo e de sigilo,
a relação de trabalho não. Porque além desta, vamos dizer assim, intimidade, desse intimismo da relação de emprego, ela tem o segredo e o sigilo. E, em terceiro lugar, ela tem também uma participação econômica pequena na sociedade. Ela até consome muito, mas ela, como instituição familiar, como relação de pai e filho, ela não foi feita para produzir, ela não tem como objetivo entregar uma produção e estabelecer relações econômicas com a sociedade, certo? Mas a relação de emprego tem. O emprego é uma forma de produção de riqueza, de trabalho e de aplicação de energia e de vivenciar a sociedade. Porque é através dessa relação que bens vão para a sociedade, que produtos vão para o mercado, que mercadorias vão ser produzidas e disponibilizadas para o negócio, para a venda. Então, a relação de trabalho, até nessa parte econômica, é muitíssimo importante, é vital para a sociedade. Foi em torno dela, desde as sociedades primitivas que nós já mencionamos, que em torno das relações de trabalho é que se desenvolveram as relações sociais. Pois bem, nós temos as relações sociais dessa maneira e devido à exploração, à ambição, à crueldade, à insensibilidade humana, à irresponsabilidade humana pelos co-membros, junto com eles, dessa sociedade, o mundo, depois da implantação do capitalismo, do liberalismo, do contrato social e do livre comércio, se tornou a maior tragédia que a humanidade já pode ter visto na sua história. Os trabalhadores completamente sem nenhum poder, sem nenhuma defesa, sem nenhuma força para viver na sociedade, eles assinavam um contrato com o seu empregador ou mencionavam um contrato oralmente, e quem disse que eles tinham força ou polícia ou tribunal ou dignidade suficiente para cobrar o que estava ali? Então, aqueles que eram acostumados até a véspera a tratar com o escravo, passaram a tratar pior ainda com o empregado, porque o empregado lhe dava lucro ou prejuízo se produzisse mais ou então menos, porque o salário dele estava estabelecido. Ao contrário do escravo, que não recebia nada por mês, então qualquer merreca que ele fizesse já era um lucro do empregador. Então, o trabalhador, quanto mais oprimido, quanto mais pressionado, quanto menos pago, menos protegido na sua saúde, na sua integridade física, na sua dignidade, na sua alimentação, quanto menos protegido, mais lucrativo ele era. E a sociedade, então, começou a ter hordas de miseráveis na rua, de crianças abandonadas, de criminosos. Nessa fase é que foi a grande universidade do crime nesse nosso mundo, a universidade com pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado e até pós-doutorado, em atividades exclusivamente criminosas, porque as pessoas não tinham outra coisa que fazer. E fazer alguma coisa legítima dentro de uma relação de trabalho não dava sequer para a subsistência da pessoa, para a sobrevivência da família dela. Além disso, eu já falei para vocês nas 4 instituições sociais que herdaram esse prejuízo. O Estado, porque ele, desde que foi transformado em Estado liberal, deixou de atuar nos mercados, na proteção. Desde que ele se tornou um repositório de leis e de autoridades
o policial, o juiz, o presidente da República, os deputados, membros, realizadores do poder estatal, o que não tem nada a ver com funcionário, realizadores do poder estatal, eles tinham um poder cruel sobre o povo, consequentemente, eles atendiam bem os empresários, a nobreza, os donos de terra, aqueles que eram protegidos pelo sistema capitalista e que por isso ele chamava capitalismo. Chama até hoje capitalismo, né? Mas ainda tem uma outra coisa que apavorava mais essa visão, é que não se limitavam esses danos, essa vida cruel, apenas para essas duas instituições. O empregado como parte do povo e o Estado como dominador e regente desse povo. Os empregadores também acabavam levando prejuízo, porque os seus empregados sofriam muito mais acidente, sofriam muito mais doença, com frequência abandonavam o serviço, porque o serviço às vezes piorava a situação de subsistência deles, eles tinham que pagar a condução, tinham que trabalhar, se bem que isso naquela época era um pouco menor, porque os empregados costumavam morar nos que se chamavam de vila operária, no entorno das fábricas, das indústrias em que eles trabalhavam. E assim por diante. Quer dizer, os empresários também estavam prejudicados. E se sentiam mais prejudicados e, coitadinhos, até injustiçados, quando os empregados, então, abandonavam o serviço, quando os empregados reivindicavam melhores condições de salário, de trabalho, de vida familiar, quando os estados não forneciam nem escola, nem hospital. Tinha lá umas instituições de caridade que faziam lá as santas casas, umas maternidades e tal, para esses casos. Obviamente nas piores condições e numa dificuldade imensa para o atendimento, para se sustentarem, porque não tinham verbas públicas como tem hoje. Mas então, o último dos prejudicados era a própria igreja, porque em consequência daquele trabalho de sol a sol, de 7 dias na semana, de falta de férias, de repouso semanal remunerado, de feriados e tal, as pessoas deixavam de ir na igreja. Então, não carreavam para a igreja as espórtulas, os dízimos, os pagamentos de cultos e de atividades religiosas, as demais verbas que a igreja recebia da população para se sustentar. As igrejas, né, todas elas. Então, as igrejas não tinham ninguém nos seus cultos. As igrejas estavam perdendo o poder porque as suas bases populares estavam ruindo e elas apoiando os grandes senhores. As igrejas não tinham como arrecadar, porque o pessoal nem ia nos ofícios religiosos, e se iam, não tinham dinheiro, estava indo lá, era para pedir aumento, era a Deus, né? Para pedir salário, para pedir aumento, para pedir emprego, para pedir socorro. Então, como é que ainda ia dar dinheiro? Então, as igrejas também sofreram, e sofreram do ponto de vista econômico, ao perderem fontes de renda, mas sofreram também a respeito do ponto de vista teleológico, finalístico delas, que era educar as pessoas para a religião, se possível também para a religiosidade, e em terceiro lugar, caso o padre tivesse discernimento, o pastor, então, para chegar até lá, também para a santificação. Pois bem, eu não tinha ninguém para levar a mensagem. E as populações que já não iam à igreja porque as atividades não deixavam, os empregos não deixavam, ainda tinham mais um problema grave e sério. Elas estavam tão prejudicadas na sociedade que o que movia a convivência humana era o desespero e o ódio.
o ódio de quem não se conformava com o desespero, e o desespero para quem não tinha ânimo para lutar. Então, era uma situação realmente segregadora e, como eu falei, talvez a pior que a humanidade já passou. Ah, mas o homem primitivo, o homem da pedra lá, ele não tinha nem casa para morar, nem roupa para vestir. Mas não tinha ninguém para explorar ele. Se ele quisesse uma casa, ele enfiava dentro da primeira gruta que aparecia, construía uma tenda, construía uma oca, como os índios constroem. Se ele quisesse comer e ao mesmo tempo tivesse com frio, ele saía, caçava um animal, um javali, um porco, sei lá, um elefante, e usava a carne para comer e aquela pele, aquele couro, para se vestir, se proteger do frio, dos mosquitos e outras coisas. Mas então, na sociedade pós-feudal e inicial do capitalismo, nem isso havia. O mundo não estava disponível para o ser humano, porque ele todo era apossado por proprietários e cercado. Aliás, uma do início dessas crises foi exatamente o cercamento das propriedades rurais que destruiu os feudos. O pessoal, então, dos feudos começou a fugir para a cidade, porque lembre-se que eu falei que o pessoal dos feudos não podia sair do lugar que morava. Eles eram servos da gleba, então tinham que ficar na gleba da qual eles eram servos. Mas e para onde que eles iam? Eles não podiam sair. Então, eles saíam de lá ilegalmente, fugidos, como escravo fugia. Só que eles, fugidos, não podiam ir para a sede do feudo, não podiam ir para uma cidade aberta e comandada e governada pelo senhor feudal, porque lá o senhor feudal ia pegá-los e matá-los, ou então reconduzi-los para a gleba com outras penalidades. Então, eles fugiam da gleba onde moravam, passavam a ser clandestinos no mundo. Igual os brasileiros nos Estados Unidos, atualmente, e que ganham um terço, metade do salário de lá, e ainda ficam satisfeitinhos, arrotando que estão na metrópole, realmente estão no estado mais poderoso do mundo, tão poderoso que domina até eles, principalmente. Mas então, o trem danou-se. Aí surgiram aqueles documentos que eu já falei para vocês, os documentos da Igreja, doutrina social da Igreja, com a encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, depois a encíclica 40º ano, e até a de João XXIII aqui, Mater et Magistra. Mater et Magistra significa mãe e mestra. São as funções que a Igreja estava perdendo lá no início do capitalismo e que ela, então, incluiu na sua doutrina social formas de recuperá-la, de ser novamente a mãe para proteger e a mestra para ensinar o pessoal a ir para o céu. E se ela não protegia, ela não tinha ninguém para ensinar. Isso ela tinha aprendido nos 200 anos anteriores da desgraça em que estava a humanidade. Aí, esses quatro, então, Estado, empresários, igreja e povo e trabalhadores, todos insatisfeitos, eles começaram a ceder um pouquinho de preferência que ceda o outro, né, e tal, e a ajeitar. E como não tinha jeito de colocar todos na mesma forma e sair de lá com a mesma cabeça de que o homem tem que proteger o homem não pode ser igual Hobbes falou, que o homem é o lobo do homem. Então, isso não entra na cabeça de um cara que tem a sua terra e manda nela sozinho. De um cara que tem a sua indústria e todo dia saem de lá 10 caminhões carregados de pacotes com as coisas que os empregados produziram. Um gerente de banco que passa milhões por dia na mão dele, ele não tem nem noção de que no meio daquilo ali está o restante do salário que está faltando para a empregada doméstica dele lá em casa.
Então, é muito difícil convencer essas pessoas a serem boazinhas. A bondade é um atributo de caráter. Ela não é fruto de uma convicção social passável através de bons sentimentos. Então, para isso, com a pressão dos 4, resolveu-se fazer lei e surgiu, então, o direito do trabalho. O direito do trabalho surgiu por quê? Porque as relações de emprego estavam dando com os burros na água. Aí veio a relação de trabalho para disciplinar a relação de emprego. Mas e como é que eu vou fazer para fazer essa relação de trabalho descer para o outro lado e aplicar naquela faixa mais desnivelada, mais desprotegida, que o direito do trabalho é que visa protegê-la, que é a população, que é o conjunto dos trabalhadores. Enquanto isso, os trabalhadores estavam na rua, na praça, fazendo manifestações, invadindo as fábricas, ocupando as fábricas. Invadir é uma coisa, é entrar. Ocupar é ficar lá dentro 2, 3, 10 dias e tal. E, em terceiro lugar, quebrando as fábricas. Por quê? Porque eles são maus? Olha, eles estavam na rua porque estavam desempregados. Eles fizeram passeata e fizeram manifestação na porta da fábrica, os desempregados e os mal remunerados, porque estavam com fome, porque não tinham como tratar o filho, porque não tinham como evitar a doença, como se vestir, como morar num local pelo menos saudável. Então, eles já estavam lá e já estavam no desespero, e quem está desesperado não tem mais nada a perder. Então, quem que provocou isso? Foram eles que começaram? Não. É igual aquele caso da briga de menino na porta da escola, depois da aula, e fica, foi ele que começou. Aqui, quem começou foram os empresários, porque até esse momento eles estavam ganhando sozinhos com a estrutura social que montaram. E se pagavam impostos para o Estado manter uma polícia que batesse nos operários que saem na rua, que fechasse as possibilidades para outras pessoas serem concorrentes ou serem adversárias daqueles grandes senhores que mantinham o Estado. Hoje fala-se muito que as grandes fortunas pagam muito bem pela produção de leis. Aí sim, eles pagam bem, não é igual salário de empregado, pela produção de leis de interesse deles, nos congressos legislativos de todo o Brasil, que paga-se muito bem para a entourage do poder executivo, o presidente, o vice, os ministros, os auxiliares, os secretários, enfim, o pessoal que está do terceiro andar para cima, paga-se, que falam que os poderosos econômicos pagam muito bem a eles para imporem, que o Estado tem essa possibilidade de imporem um mundo, uma organização econômica e humana e social favorável a eles que já são ricos. Mas naquela época, não precisava pagar coisa nenhuma, não, porque eles é que eram o Estado. Não havia esse trem de voto democrático para analfabeto e menor de 16 anos de idade e senhores de mais de 70 deixarem de votar. Não, eles não votavam e pronto. Então, havia uma claque, uma classe dominante que juntava o poder político e jurídico do Estado com o poder econômico da indústria, do comércio, dos bancos, e formavam um todo monolítico que era a riqueza, que não podia sair do meio deles. E o resto era pobreza. Então,
Aí é que surgiram essas leis, porque todos estavam tendo prejuízo. Pois bem, então a relação de emprego demandou o direito de trabalho. As normas trabalhistas disciplinam a relação de emprego. Por isso, a relação de emprego tem as mesmas características do direito do trabalho. Tem que ter, são obrigadas a ter, por causa do direito que se impõe a elas. E são mais ainda obrigadas a ter pela sociedade que depende disso para ter um mínimo de dignidade e de condições de vida. Pois é, mas e como é que eu entro nesse meio? Eu estou desempregado, eu não estou protegido por nada disso, nem nada. Então, como é que eu entro? Arranje um emprego. Arranje um emprego, você passa a ser protegido pela lei, pela Previdência, pela assistência social, pelas benesses que a superestrutura criou para amenizar, não foi para eliminar, foi para amenizar o subdesenvolvimento, a subsistência do pobre, do trabalhador, do servidor e do empregado. E aí, uma outra coisa muito importante. Já que vamos entrar para o emprego, vamos arranjar um emprego. Se tivermos, né? Se não tivermos, vamos morar debaixo da ponte e ser mendigo, é a solução. Mas arrumou o emprego, eu tenho que combinar com o meu empregador. O que eu vou fazer? Quanto que ele vai me pagar? Qual que é o meu dia semanal de folga? Que mês que eu vou ter férias? Quais são as minhas 8 horas de trabalho diária? E uma série de outros detalhes que compõem o que combina o empregado e o empregador. Isso é o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é que cria a relação de emprego. Ao mesmo tempo, ele move, por outro lado, pega o direito do trabalho e aplica na relação de emprego. Então, a relação de emprego é a realidade, é a existência, que foi encampada pelo direito. Quando ela não é encampada pelo direito, a gente a chama de redução do trabalhador à situação análoga do escravo. Isso é crime. Então, a relação de emprego que eu criei contratando vai receber um trem que o contrato mandou para cima e mandou me disciplinar. É como se o direito do trabalho fosse o cão de guarda, o cão de guia do contrato individual de trabalho. Aí, então, os três se fecham, formam um triângulo em que o direito do trabalho comanda, a relação funciona e o contrato os determina. Determina a relação disciplinando-a, criando-a e disciplinando-a. Determina o direito do trabalho, tornando-o aplicável na relação. Então, esse triângulo tem como sua força propulsora o contrato individual do trabalho. E agora nós vamos passar a ver, então, como é que isso funciona na prática. Esse contrato de trabalho manda aplicar o quê na relação de emprego? Ela carece de quê para ser uma relação humana razoável? E o direito do trabalho entra nisso como? Foi feito lá pelo Congresso, os primórdios da nossa CLT foi feito por juristas, justrabalhistas da maior dignidade, do maior reconhecimento, como se abre a faculdade do direito administrativo. Quem participou da criação do direito do trabalho brasileiro foi Segadas Viana, o Arnaldo Susequinte e o Evaristo Moraes Filho, e outros que ainda estão, os livros dele por aí. O livro do Evaristo Moraes Filho, atualizado pelo filho dele, Antônio Carlos Flores de Moraes,
é um primor, era mais primor ainda quando não tinha o trabalho do filho, mas ainda hoje é um primor, uma beleza de literatura, uma beleza de coerência de exposição doutrinária, e, além disso, fininho assim, pequeno assim, uma beleza. Lê-se com facilidade e aprende-se com proficiência. Mas, infelizmente, apesar dele ter sido atualizado várias vezes por esse Antônio Carlos Flores de Moraes, que é filho do seu criador, do seu escritor, e do criador, do co-criador da nossa legislação trabalhista, junto com o Arnaldo Sequim, com o Segadas Viana, que tem outros livros, tem inclusive uma instituições do direito do trabalho, que é magnífico, e ao contrário desse pequenininho do Antônio Moraes Filho, ele ocupa 2 volumes, ou então um volumão grosso, com esses que usa hoje daqueles livros que eu falei para você, de direito do trabalho, da Alice Monteiro de Barros, do Maurício Godinho Delgado, e de outros que eu tenho preferência por esses 2 que eu falei. E por mais esses outros que eu estou citando agora. Mas então, veja que esses livros vieram para integrar e entregar a nós esse pacote triangular da relação de emprego, do direito do trabalho e do contrato que os ilumina e reúne a todos. Então, com este pacote já em nossas mãos, a gente pode declarar, botar aquela pedra fundamental, botar a placa no frontispício e dizer que está inaugurado o direito do trabalho. Então, para nós, está inaugurado o direito do trabalho. O que vocês já sabem sobre isso que eu falei até agora, já é uma parte significativa e muito importante dele, porque já traz para vocês toda a noção conformadora, toda a noção teórica, toda a planificação do direito do trabalho. Agora, nós temos que ver quais são os institutos do direito do trabalho e como que eles são disciplinados e se ajustam, como se a gente estivesse colocando luminárias no teto da nossa casa. E, aliás, a função do direito do trabalho é exatamente iluminar a humanidade. Então, fazendo isso, nós estamos operando o direito do trabalho. Lembrem-se no início do semestre, quando eu falei para vocês que sim, nós somos operadores do direito do trabalho, ou qualquer jurista é operador de qualquer ramo do direito, mas que eu não gosto desse nome. E por que não gosto? Porque ele é uma captis diminutio. Ele diminui a nossa atuação, a nossa dignidade, o nosso valor para a sociedade e até o valor que nós recebemos para o nosso exercício profissional. Exatamente que essa última parte em relação aos advogados, mas no mesmo grupo e com o valor que recebe impossível de ser diminuído. Nós temos também os delegados de polícia, os juízes, os promotores, os procuradores e assim por diante. Aqueles que têm uma profissão jurídica, uma profissão que aqui na nossa faculdade de Direito a gente desenvolveu as práticas e os conhecimentos necessários para empreender. E isso é operar o direito? Não. Isto é conhecer o direito. E mais, isto é produzir o direito. Vejam quantos documentos que eu falei aqui, que são reunidos, que são criados pelos membros da relação de emprego, pelas pessoas que tratam da relação de emprego, que nós advogados. Contrato individual de trabalho, regulamento de empresa, plano de cargos e salários, a parte da proteção, a legislação. E nós somos o quê, então, já que fazemos tudo? Quem faz é criador. Nós somos os criadores do direito. Esta é a nossa dignidade,
porque o direito visa a paz social, visa o desenvolvimento da sociedade, visa a satisfação do indivíduo, visa a proteção dos res germanos, do gênero humano, né? Então, nós é que fazemos isto. E não é só o legislador que nem é formado em direito, sentado lá no gabinete dele, ou no plenário de algum órgão legislativo, que vai fazer o direito. Não, ele faz a lei. Quem pega aquela lei, encaixa no ordenamento jurídico, interpreta e retira e extrai dela ações factíveis, somos nós, esses que eu falei agora mesmo. E mais, além de fazer com que aquela previsão legal dos legisladores seja transformada em direito efetivo, concreto na face do mundo, nós também criamos outros documentos jurídicos como esses que eu mencionei. O plano de cargos e salário, o regulamento de empresa, o contrato individual de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, as peças de uma ação judicial trabalhista ou de uma reclamatória. Ação reclamatória. Igual existe ação possessória, ação reivindicatória, ação executória, ação indenizatória. A ação é reclamatória. A peça inicial, a petição inicial dela, que lá no civil chama petição inicial, no criminal chama peça de denúncia, aqui para nós chama-se reclamação. A reclamação inicia a reclamatória, inicia o processo judicial trabalhista. E, então, nós é que fazemos tudo isso. Então, nós somos juristas. Uma das funções do jurista é ser operador do direito. Mas ele tem muitas outras maiores e mais nobres, que são essas que eu acabei de falar. Só para conduzir essa nossa exposição já para o final, vamos abordar um outro tema. Há essas relações de emprego, tem duas coisas que a gente tem que ver. Eu andei falando nela aqui, que a gente combina os comandos do contrato de trabalho entre o empregado e o empregador, que existe um ordenamento jurídico amplo para esta combinação e depois para a execução dela durante o tempo. Isto soa como aspecto contratual. E realmente terminou o escravismo histórico, porque depois nós tivemos o outro que foi a reprodução dele, quando os europeus descobriram a delícia de serem invasores, dominadores, escravizadores, e saíram pelo mundo se apropriando indebitamente da América, da África, da Ásia. Pois bem, naquela época lá, eles, intrépidos guerreiros e navegadores e tal, eles foram evoluindo no seu tempo e chegaram ao seu fim com o fim do feudalismo. Houve aí um período, como eu já falei, bem dilargado de reconstrução do mundo, e se reconstruiu o mundo em bases capitalista e liberal. Liberal é o ponto de vista político que afeta o direito. É que o Estado não tem que entrar em nada, não tem que proteger ninguém, porque o homem é um ser soberano, autônomo, consciente e digno. Se ele não quer ser nada disso, serão palavras do Kant, esse final. Se ele não quer ser nada disso, é um desrespeito com ele, com a liberdade, com a autonomia dele, eu forçá-lo a fazer. Então, conclusão que muita gente tira desse trabalho, dessa dicção do Kant. Eu não posso mexer com o mendigo que está debaixo da marquise, porque ele está lá por escolha dele, ele é autônomo. Ele vai sair de lá e se enfiar onde? Que autonomia é essa que ele não tem escolha?
Então, com a Idade Moderna, na qual cresceram esses institutos do trabalho como emprego, instituto econômico, né? Da relação do trabalho como uma relação contratual, do preço do trabalho como salário, e assim por diante. Como aí é que esculhambou a coisa completamente, porque aí ninguém conseguia se manter, os empregados já não tinham mais nada a perder, que tinham perdido até os dedos, e então se insurgiam contra o sistema, e os donos do sistema, que eram os empresários mantenedores das fábricas e dos políticos e do Estado, eles começavam a ter prejuízo, cobravam do Estado que tivesse mais polícia para ir para a rua espancar o povo, e o Estado, para fazer isso, precisava de tirar mais tributo, quem dava conta de pagar a tributo era só isso, então eles não aceitavam, não admitiam, chegava no impasse. A igreja, dentro desse impasse, estava fechando as suas casas de distribuir sopa para o pobre, as suas santas casas hospitalares e tal, porque não estava entrando dinheiro para ela, através das espótulas, dos dízimos, dos pagamentos de prebendas e de funções eclesiásticas. Então, o mundo chegou naquela miséria total. Ora, daí para frente, resolveram dar uma maneirada e criaram o direito do trabalho, que nós decretamos a criação dele aqui agora mesmo. Pois bem, esse direito do trabalho ia se aplicar a quem? Aos membros da relação de emprego. Primeiro, como é que eu vou entrar na relação de emprego? Aí veio a ideia do contrato. Segundo, como é que eu vou identificar o que é relação de emprego? Aí veio esse estudo que nós estamos fazendo dela e que vamos partir agora para o estudo das características dela. Só que nós já estamos pegando o nosso direito de trabalho numa segunda ou terceira fase dele, em que ele já tem um ordenamento jurídico apresentável, pode não ser o pior e corre o risco até de piorar, como tem piorado sistematicamente nos últimos meses e um pouco nos últimos anos. Mas existe o direito do trabalho. Então, nós já vimos que a relação é obrigada a funcionar de uma determinada maneira. Quem que obriga? O direito do trabalho. Qual que é essa maneira? A que o direito do trabalho se impõe e impõe a relação. Então, ele é o modelo, como diz na Bíblia, para que se crie a relação à sua imagem e semelhança. Agora, isso não existe enquanto não vem um contrato individual de trabalho entre o empregado e o empregador e fala, os dois estão vinculados por uma relação de emprego que nasce nesse momento. E por isso, a partir desse momento, eles e a relação ficam subordinados aos comandos do direito do trabalho. Pronto, aconteceu esse fenômeno, esse batismo da relação de emprego. Então, nós vamos passar a ter os mesmos comandos que saem do direito do trabalho, são aplicados pelo contrato de trabalho, contrato de emprego, na relação de emprego. Então, por uma vez só, nós vamos estudar essas características, que é da relação, do contrato e do direito do trabalho. Mas, vamos deixar isso para a próxima aula, para o nosso próximo encontro, combinado? Então, para vocês, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro, para continuarmos a discutir unilateralmente. Isso é um exemplo típico do direito do trabalho, a discussão unilateral. Até a próxima.